O milionário fica chocado ao ver mendiga negra chegar como deusa após convite surpresa. Naquela noite pesada e chuvosa em São Paulo, Lucas, o milionário isolado em sua mansão gigante no Morumbi, não estava preparado para o que viria. A chuva tamborilava forte no vidro imenso da sala, enquanto ele se afundava no sofá, entediado com sua vida de festas vazias e sorrisos falsos. Um convite inesperado caiu em suas mãos. Uma gala de caridade promovida por uma fundação tida como duvidosa nas rodas mais exclusivas da cidade. Pensou em ignorar, mas a mistura de tédio absoluto e uma pontinha de curiosidade falaram mais alto. Decidiu ir. Quando entrou no salão, o contraste foi instantâneo. Luzes que piscavam de modo hipnotizante, vestidos caros, gente falsa cumprimentando com abraços mornos e olhares vazios. Uma atmosfera fervilhante, mas recheada de frieza. Como se todos estivessem ali só para manter as aparências. Lucas sentiu o peito apertar. Uma sensação incômoda. Como se não saiu do anonimato nem escondeu as marcas de uma vida dura. Cabelo crespo preso numa trança simples, vestido humilde que contrastava com as joias falsas do salão. Mas o que realmente surpreendeu Lucas foi a confiança dela, tão inabalável que parecia mesmo uma deusa entrando no templo dos hipócritas. Sua presença quebrou o gelo da sala. Sussurros começaram a rodar. Quem é essa? De onde saiu essa mulher? Nunca vi aqui antes. Sara caminhava entre os convidados, e todos os olhares se grudavam nela, quase como se algo proibido estivesse acontecendo. Os lábios cerrados, a postura ereta, menos qualquer medo, mais coragem. Lucas sentiu um nó na garganta ao vê-la, uma fisgada no peito inexplicável. Era a primeira vez em meses que algo real mexia com ele. Logo, as histórias começaram a vir à tona. Conversas escorregadias revelaram sua trajetória brutal. A infância nas ruas, as noites de luta contra a fome e o medo, a superação contra todas as probabilidades. A mão que tremeu de emoção ao ouvir isso fez Lucas se perguntar: e ele? Sua fortuna, construída em cima de negócios obscuros e privilégios herdados, voltava como um fantasma que ele evitava enfrentar. Que vida era aquela que se escondia atrás dos luxos e aplausos vazios? Então, os segredos começaram a surgir, sutilmente, como sombras nas paredes douradas da gala. A fundação que patrocinava o evento, tida como uma salvadora, tinha conexões com antigos crimes sociais. Lucas ouviu fragmentos sobre dinheiro sujo, promessas quebradas e uma ligação inesperada. O passado humilde de Sara e a origem enigmática da fortuna dele tinham laços escuros, talvez ancestrais. Os olhares entre Lucas e Sara ficaram mais intensos, carregados de perguntas não ditas e verdades sussurradas. Ela falou num tom baixo, quase desafio. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Tem um mistério que ninguém quer que venha à tona. Pode mudar tudo, para nós dois. Antes que Lucas conseguisse processar, capte. Moradores fingindo tranquilidade, convidados olhando assustados e a tensão explodindo no ar, pesada, carregada de perigo. O que estava em risco ali? O segredo que Sara carregava, a máscara que Lucas sustentava. A noite prometia virar de cabeça para baixo. E aí, o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado do salão foi rompido por um grito. Os rostos se viraram, olhos arregalados, a tensão cortando o ar como uma faca. E quando todos se agitaram, um corpo despencou ao chão.
a espinha dorsal quebrando a dança artificial das luzes. Era Carlos, um dos organizadores do evento, agora jogado em uma poça de vidro quebrado, a expressão congelada em dor. Sara enrijeceu, seus olhos arregalados em horror. "O que aconteceu?" murmurou, a voz tremendo. Lucas ficou paralisado, o nó na garganta se aprofundando enquanto o caos se espalhava. As conversas se tornaram gritos, e os convidados cercaram o corpo, confusos e apressados. Um desejo desesperado de entender, mas todo o glamour estava se desmoronando. Das sombras, alguém se destacou, uma figura esguia, com um capuz cobrindo o rosto. O intruso começou a caminhar em direção ao centro da sala, enquanto os murmúrios aumentavam. "Saiam da frente! Chame a ambulância!" Alguém berrou. Mas enquanto as pessoas clamavam por ajuda, a figura encapuzada parecia mais preocupada em cumprir uma missão secreta. Aos poucos, o espaço ao redor ganhou uma aura ameaçadora. Lucas finalmente conseguiu se mover. Seguiu Sara, que se aproximava de Carlos, o homem que tinha dado sua vida para aquele evento. Um rosto familiar naquelas festas. Ele não merecia uma cena assim. Enquanto ela se agachava ao lado do corpo, Lucas ouviu um sussurro, algo sobre um arquivo, um segredo. O calor do toque que ela havia trocado com Carlos surgiu como fumaça nas memórias de Lucas, revelando a tensão que vibrava entre eles. "Você, por acaso, sabe de alguma coisa?" perguntou Lucas, suas palavras saindo em fio de desespero. Sara olhou para ele, uma mistura de dor e determinação nos olhos. "Não é hora para isso. Precisamos ajudar." Mas havia mais na tensão entre eles. Um ruído ensurdecedor cortou suas trocas. O intruso levantou um braço e uma arma reluzente surgiu sob o brilho das luzes da gala. O silêncio foi instantâneo. O que estava acontecendo? Uma mesa de frutas foi virada e a multidão ficou congelada. O pânico era palpável. "É melhor vocês todos se sentarem", o homem gritou, a voz rouca e ameaçadora. "Ninguém precisa se machucar, mas os segredos que estão enterrados aqui vão vir à tona." Nesse momento, Sara se levantou, agora com uma expressão que Lucas nunca tinha visto. Uma mistura de coragem ferina e revelação. "Espere, você não precisa fazer isso. Nós podemos resolver." "Resolver? Você realmente acredita que pode consertar o que foi quebrado? Aquela fundação é podre, e você sabe disso, não é, Sara?" Ele disparou, sem se importar com quem ouvia. O olhar de Sara passou de confusão para reconhecimento. "O que você sabe sobre mim? Não me venha com ameaças." Então, a figura encapuzada a pressionou. "Você sabe de onde veio sua oportunidade, não sabe? Seus amigos aqui, os ricos e poderosos, eles foram os que deixaram sua família apodrecer nas ruas." A sala explodiu em sussurros. O choque reverberou pelas paredes como uma onda. Lucas se sentiu tonto, perdido. Qualquer ideia de riqueza e honra começou a desmoronar. O que Sara estava escondendo? Sua vida, sua luta, tudo poderia ser uma farsa? A tensão era cativante. Sara estava em um campo de batalha emocional, e a figura a desafiava. "Você não é uma deusa, Sara. Você pertence a isso", apontou, gesticulando em direção a todos os convidados, que agora olhavam para ela como se ela fosse um monstro. O público subitamente a transformara, mudando os papéis sem avisar. "Então não me façam entrar nesse jogo sujo. Eu não sou como você. Estou aqui para mudar as coisas." A resposta de Sara trouxe um momento de revelação. O silêncio voltou a envolver o local, como uma rede invisível, enquanto a verdade sobre as conexões entre eles e a fragilidade de cada vida começava a se desdobrar. E assim, entre a incerteza e a revelação, um novo mistério se formou, uma ligação oculta, um passado compartilhado que poderia destruir tudo em que Lucas acreditava. Ele olhou para ela, se perguntando o que mais ele não sabia, enquanto um novo pesadelo começava a desenrolar diante de seus olhos. O que era real? E o que mais poderia desmoronar naquela noite fatídica? O silêncio pesado do salão foi rompido por aquele grito. O olhar de todos se virou,
As expressões congelaram, e então a figura encapuzada, que nem parecia real, avançou, olhando para cada um dos presentes. O pânico espreitava nas faces dos convidados ao perceber que a ameaça não era apenas sobre os segredos, mas que algo mais mortal estava prestes a ocorrer. Os gritos se intensificaram quando o homem apontou a arma, não apenas para o ar, mas diretamente para Sarah. Lucas sentiu um frio na barriga. Não, Sarah! Ele se lançou em sua direção. Mas antes que pudesse chegar, o intruso gritou. Fica onde está, milionário! Você é parte do problema! A voz dele parecia rasgar o ar. O pânico tomou conta, e a atmosfera da gala, que antes era de glamour, agora era de medo. O rastro da tragédia estava prestes a se espalhar. Você vai me ouvir! O homem encapuzado gritou, se virando para a multidão. Todos vocês vão ouvir o que fizemos. E você, Sarah? Você não vai escapar. Sarah parecia paralisada, mas havia algo em seu olhar. Uma faísca. O que você está tentando fazer? Sua voz estava firme, mas a tremura revelava o que ela realmente sentia. Fazer justiça. Ele gritou e a expressão de Sarah mudou. O que estava acontecendo? Lucas sentiu que tudo o que sabia até ali estava desmoronando. Justiça? Por cima do meu corpo! Ele gritou de volta, o instinto de defesa aparecendo, mas sem saber como ajudar. Você não entende. O intruso avançou, quase como uma sombra de um pesadelo. Se você soubesse a verdade, saberia que nossas vidas estão entrelaçadas. Elas foram roubadas. O murmúrio da multidão crescia como uma onda. Cambaleando entre o horror e a revelação, Lucas se deu conta de que sua vida, sua riqueza, poderia estar ligada àquela situação de um jeito que ele nunca poderia imaginar. As conexões que ele sempre evitou. Pare! Você não precisa fazer isso! O desespero na voz de Sarah ecoou no salão. Lucas olhou para ela, o coração batendo forte. Que verdades estavam escondidas debaixo daquela superfície de segurança? Foi quando tudo virou de cabeça para baixo. O intruso, na verdade, não estava sozinho. Como um relâmpago cortando o céu, outra figura emergiu das sombras com uma máscara que cobria o rosto. No instante em que ela se aproximou, a tensão explodiu. É hora de tudo vir à tona! Gritou a nova figura, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela, e especialmente para Sarah. As peças começaram a se encaixar, como um quebra-cabeça desesperado. Lucas sentiu a adrenalina correr. O quê? O que você sabe sobre isso? Ele mal conseguiu formular as palavras enquanto Sarah lutava contra a pressão. Você acha que pode construir uma vida nova ignorando o seu passado? Que os segredos desaparecerão na obscuridade? Sarah, venha! Disse o intruso, a voz carregada de uma mistura de desespero e raiva. Eu sei o que você fez. A expressão de Sarah transformou-se, uma mistura de medo e fatídica aceitação. Eu não escolhi isso! Ela gritou, agora com lágrimas nos olhos. Mas nos olhos dela, Lucas viu algo mais profundo, a dor de um passado que ela não queria encarar. Algo dentro dele se quebrou ao perceber que eles não estavam apenas diante de uma arma, mas de uma verdade enterrada. Quando ele se virou para olhar os convidados, todos estavam paralisados. Para alguns isso era um escândalo. Para outros, uma confirmação do que sempre souberam sobre Sarah. Ela era uma das minhas, Lucas. O intruso virou-se para ele. Ela sabia e calou-se. As palavras ecoaram como um tiro no salão. O que isso significava para ela? E para ele? Seria a vida que ele conhecia nada mais que uma ilusão construída sobre ruínas? O clima esquentou. Ele precisava decidir: defender Sarah ou proteger sua vida. No meio do desfile de revelações, a sala estava prestes a explodir, e Samuel sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. O que mais estava enterrado, esperando para ser descoberto? A sala estava envolta em um silêncio aterrador. Cada pessoa ali, presa a uma tensão palpável.
Lucas sentiu o coração pulsar em seu peito como um tambor ensandecido. O homem encapuzado não era apenas uma sombra. Ele era um emblema de tudo que Sara tentava escapar. As palavras ecoaram em sua mente. Você não vai escapar. E então algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e uma fumaça densa invadiram o salão, como um manto de escuridão que ofuscava tudo ao redor. O caos irrompeu. Os convidados gritaram, alguns desmaiaram, mas Lucas, paralisado, observou enquanto o intruso se virava. A atenção desviada, um olhar de confusão estampado no rosto. Foi nesse instante que Sara se lançou para a frente. Pare! Ninguém precisa morrer! Sua voz, normalmente doce e calma, agora soava como um rugido. Diante da situação, ela não parecia mais a mulher vulnerável que ele conhecia. Havia força em suas palavras, um comando. Lucas se virou para ela, espantado. Ela respirou fundo e, com uma coragem que beirava a loucura, se virou para o intruso. Você não sabe o que está fazendo. O que você quer alcançar é uma ilusão. O intruso, balançando a cabeça, parecia confuso, ou talvez revelador. Algo estava mudando. Ilusão? Você tornou isso pessoal, Sara. Todos aqui são cúmplices. Sua família morreu por conta dos poderosos, pessoas como ele. Ele apontou para Lucas, e o olhar de todos se voltou para ele, como se as mãos do tempo tivessem parado. Era uma acusação, uma bomba que explodiu ali mesmo. Lucas sentiu o chão fugir. O que ele fez? Como poderia ser culpado? O pânico queimava seu rosto. Mas antes que pudesse protestar, uma nova figura emergiu da fumaça. Uma mulher com um manto vermelho que refletia a luz desfigurada. O salão silenciou novamente, e todos a encaravam perplexos. Basta! Ela gritou. Chega de mentiras! Era uma voz que cortava, que impunha respeito. Os olhares mudaram. Os murmúrios cresceram. Lucas reconheceu-a. Era uma antiga amiga da família. Alguém que tinha desaparecido há anos. Você, Sara, precisa saber a verdade sobre seu passado. Sara vacilou, o rosto pálido. Não, você não pode estar aqui. O que você sabe? A mulher se aproximou. Cada passo era como um gongo que ressoava. Algo profundo estava prestes a ser revelado. Eu sei que você não é quem você pensa que é. E, na verdade, a verdade pode ser muito mais devastadora. Você está ligada a tudo isso, muito mais do que imagina. O silêncio cresceu. Nesse momento, o homem encapuzado começou a rir. Uma risada sombria. Viu? Nem você sabe quem você é. Sara, você é uma marionete. Apenas jogada em um palco que nunca escolheu. E agora é hora de entender isso de uma vez por todas. A sala estava em ruínas. A verdade estava na ponta da língua, pronta para explodir. O que havia por trás desse passado? Qual era essa conexão sombria entre Sara e todos ali presentes? Enquanto a tensão se acumulava, Lucas sentiu um nó na garganta. Os segredos se entrelaçavam, prontos para serem expostos, e ele percebeu que o que ele sempre acreditou sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Então, sem aviso, algo clicou. A mãe de Lucas, que sempre teve uma postura rígida em suas decisões, estava no canto da sala, pálida e assustada. Ele a viu sussurrar alguma coisa ao celular. O que ela sabia? O que estava acontecendo? Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, um novo elemento havia entrado na equação, e com isso, um mistério ainda mais profundo se desenrolava, deixando todos tateando na escuridão, à espera de uma luz que poderia nunca chegar. O silêncio estava pesado, como se a sala estivesse mergulhada em um pesadelo coletivo. A tensão crescia, e cada respiração parecia ecoar na imensidão do salão. A mulher de manto vermelho se aproximava de Sara, suas palavras cortando o ar. Você precisa saber quem você realmente é. O sobrevivente nas sombras, o intruso, olhou para Lucas, um brilho de triunfo nos olhos. Está vendo? Sua vida de luxo é uma farsa. Sara faz parte de algo muito maior do que você imagina. E enquanto falava,
Sua voz se elevava, se enrugando em partes que Lucas não conseguia entender. Sara parecia desmoronar. O olhar dela, que antes era firme, agora refletia dúvida e um medo palpável. Não, não pode ser. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia pronunciar as palavras. Há algum tempo estava firme, mas agora parecia uma folha sendo levada pelo vento. O intruso gritou para todos. Todos vocês aqui são cúmplices. A fundação, as doações, tudo é uma fachada. Sara, você quer saber o que aconteceu com sua família? Eles foram usados e descartados. Com um movimento brusco, ele apontou a arma novamente para ela. E você sabe, em algum lugar profundo, que isso inclui você. Um alarido de espanto percorreu o salão. Lucas sentiu a pressão nos ombros aumentar. O ar ficou rarefeito. O peso daquelas palavras se instalou como uma bomba prestes a explodir. O que mais ele não sabia? Ele olhou para sua mãe, ainda paralisada no canto, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. A mulher de manto vermelho então chegou mais perto, e um sussurro cortante escapou de seus lábios. Sara, você é a chave. O que aconteceu no passado ainda está vivo. E sua vida, seus sonhos, foram moldados por esse passado. Você é importante. A intensidade nas palavras a fez parecer quase sobrenatural. Os olhares se voltaram de novo para Sara. Seu rosto pálido, tomado pela revelação, era uma ligação de emoções. O que você está dizendo? Eu não entendo. A voz dela tremia, um misto de raiva e dor. Como uma ferida exposta, ela estava vulnerável ali, diante de todos. O intruso deu um passo para frente. Você foi adotada, sua verdadeira família. Eles eram parte dessa fundação. Eles te deixaram, te entregaram. Você estava destinada a seguir o mesmo caminho deles. Ele fez uma pausa. E por causa disso quero que os ricos paguem. Todos vocês precisam saber a verdade, ou nada mudará. Lucas mal conseguia processar. Tudo parecia um jogo de dominós, um desmoronamento. Ele precisava proteger Sara, mas o que mais ele descobriria? O que mais estava em jogo? Sentiu seu coração acelerar, os batimentos ecoando em seus ouvidos. De repente, o manto vermelho começou a brilhar com uma luz estranha. A mulher parecia uma figura mítica, suas palavras ecoando. Você tem escolha, Sara. A verdade é seu poder. Você pode não ser uma marionete, mas sim uma jogadora. A escolha é sua. Encare seu passado ou deixe que ele dite seu futuro. Então a sala foi engolida numa onda de murmúrios. O ar estava pesado, cada convidado absorvendo a verdade como um golpe físico. E no meio de tudo isso, algo desmoronou, um grito ecoou do fundo, e a atenção se voltou para a porta de entrada, onde uma figura se destacou, ofuscada pela fumaça e luzes tremeluzentes. Espero que vocês tenham se divertido. O novo personagem, uma mulher com um ar ameaçador, erguia uma tela que exibia fotos antigas de Sara e sua família, ligando tudo a uma verdade obscura que havia sido escondida por muito tempo. A galeria de horrores se desdobrava diante deles. Vocês realmente acham que pode escapar do passado? A voz dela ressoou como um trovão, e com isso, tudo o que eles achavam saber passou a ser questionado. O tempo pareceu parar, enquanto cada um tentava entender o impacto daquela nova revelação. As certezas começaram a se esvanecer. Quem eram eles realmente? E o que essa nova mulher sabia que eles não sabiam? Antes que pudessem processar, as luzes começaram a piscar freneticamente. E a sala, em um turbilhão de emoções, ficou envolta na incerteza, como um enigma que clamava por resposta. O que mais poderia ser desenterrado naquela noite fatídica? O silêncio estava pesado, como se a sala estivesse mergulhada em um pesadelo coletivo. A tensão crescia e cada respiração parecia ecoar na imensidão do salão. A mulher de manto vermelho se aproximava de Sara, suas palavras cortando o ar. Você precisa saber quem você realmente é. O sobrevivente das sombras, o intruso, olhou para Lucas, um brilho de triunfo nos olhos. Está vendo? Sua vida de luxo é uma farsa. Sara faz parte de algo muito maior do que você imagina. E enquanto falava, sua voz se elevava, se enrugando em partes que Lucas não conseguia entender. Sara parecia desmoronar.
O olhar dela, que antes era firme, agora refletia dúvida e um medo palpável. Não, não pode ser. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia pronunciar as palavras. Há algum tempo estava firme, mas agora parecia uma folha sendo levada pelo vento. O intruso gritou para todos. Todos vocês aqui são cúmplices. A fundação, as doações, tudo é uma fachada. Sara, você quer saber o que aconteceu com sua família? Eles foram usados e descartados. Com um movimento brusco, ele apontou a arma novamente para ela. E você sabe, em algum lugar profundo, que isso inclui você. Um alarido de espanto percorreu o salão. Lucas sentiu a pressão nos ombros aumentar. O ar ficou rarefeito. O peso daquelas palavras se instalou como uma bomba prestes a explodir. O que mais ele não sabia? Ele olhou para sua mãe, ainda paralisada no canto, os olhos arregalados como se visse um fantasma. A mulher de manto vermelho então chegou mais perto, e um sussurro cortante escapou de seus lábios. Sara, você é a chave. O que aconteceu no passado ainda está vivo. E sua vida, seus sonhos, foram moldados por esse passado. Você é importante. A intensidade nas palavras a fez parecer quase sobrenatural. Os olhares se voltaram de novo para Sara. Seu rosto pálido, tomado pela revelação, era uma ligação de emoções. O que você está dizendo? Eu não entendo. A voz dela tremia, um misto de raiva e dor. Como uma ferida exposta, ela estava vulnerável ali diante de todos. O intruso deu um passo para frente. Você foi adotada. Sua verdadeira família, eles eram parte dessa fundação. Eles te deixaram, te entregaram. Você estava destinada a seguir o mesmo caminho deles. Ele fez uma pausa. E por causa disso, quero que os ricos paguem. Todos vocês precisam saber a verdade, ou nada mudará. Lucas mal conseguia processar. Tudo parecia um jogo de dominós, um desmoronamento. Ele precisava proteger Sara. Mas o que mais ele descobriria? O que mais estava em jogo? Sentiu seu coração acelerar, os batimentos ecoando em seus ouvidos. De repente, o manto vermelho começou a brilhar com uma luz estranha. A mulher parecia uma figura mítica, suas palavras ecoando. Você tem escolha, Sara. A verdade é seu poder. Você pode não ser uma marionete, mas sim uma jogadora. A escolha é sua. Encare seu passado ou deixe que ele dite seu futuro. Então, a sala foi engolida numa onda de murmúrios. O ar estava pesado, cada convidado absorvendo a verdade como um golpe físico. E no meio de tudo isso, algo desmoronou. Um grito ecoou do fundo e a atenção se voltou para a porta de entrada, onde uma figura se destacou, ofuscada pela fumaça e luzes tremeluzentes. Espero que vocês tenham se divertido. O novo personagem, uma mulher com um ar ameaçador, erguia uma tela que exibia fotos antigas de Sara e sua família, ligando tudo a uma verdade obscura que havia sido escondida por muito tempo. A galeria de horrores se desdobrava diante deles. Vocês realmente acham que pode escapar do passado? A voz dela ressoou como um trovão. Agora, o que todas aquelas fotos significavam? Lucas sentia o mundo girar ao seu redor. Ele olhou para Sara, os olhos dela refletindo pavor e confusão. Ela parecia prestes a desmaiar. As palavras não saíam. Podia ver a linha tênue entre realidade e ficção se desfazendo diante dele. A mulher de manto vermelho olhou para Sara e disse: eles estavam vivos, por sua causa. Não é só sua herança, é sua responsabilidade. A tensão explodiu como um fogo de artifício mal controlado. Os murmurinos formaram um turbilhão de medo, mas as palavras de Sara cortaram o ar como uma lâmina. O que você quer dizer com isso? O que você sabe de mim? O desespero estava em sua voz. Lucas mal conseguia respirar. Ele sentia que algo muito sombrio estava prestes a ser revelado. Antes que a misteriosa mulher pudesse responder, outra explosão de luz e fumaça preencheu a sala. Quando a visibilidade retornou,
Um novo homem apareceu, mais velho, com uma cicatriz atravessando seu rosto, o olhar fixo em Sara. É hora de você saber toda a verdade, menina. Você não sabe o que é ser realmente livre. Sua vida foi construída em mentiras. O choque tomou conta de todos. A sala parecia colapsar. O novo homem tinha um ar de quem havia visto muito. De alguma forma, ele parecia as chaves para o que estava sendo discutido. Lucas sentiu um frio na espinha. "Não se aproxime!" gritou Sara, sua voz ecoando pela sala. "O que você quer de mim?" "Quero que você conheça sua verdadeira família", ele gritou, o desespero em seu olhar. Todos abarrotados no salão assistiam, presos entre a curiosidade e o horror. E a cada momento, mais segredos se desenrolavam, enquanto o chão parecia desmoronar sob eles. O que mais estava escondido nas sombras daquela noite fatídica? O homem com a cicatriz se aproximou ainda mais. Seus olhos penetrantes em Sara. "Você precisa entender. Sua vida é uma teia de mentiras. Sua verdadeira família." Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Mas o tempo parecia esmagar aquele momento. Então, a mulher de manto vermelho respirou fundo, reunindo coragem. "Sara, eu sei quem você é. Você não está sozinha. Isso é maior do que nós." O coração de Lucas disparou. Ele olhou para ela, notando as lágrimas escorrendo pelo rosto de Sara. "Sara, você precisa se afastar dele." Mas a voz dele mal chegou a ecoar no clamor crescente que preenchia o salão. Todos os convidados estavam grudados na cena, a atmosfera espessa de tensão e medo. Com um movimento brusco, o intruso girou para enfrentar a multidão. "Chega de sussurros. Hoje à noite, a verdade finalmente aparecerá." Ele apontou a arma para o teto e disparou. O som do tiro reverberou como um trovão, e a sala mergulhou em um caos absoluto. O estilhaçar de vidro e os gritos deixaram todos em um estado primitivo de pânico. Sara gritou, enquanto alguns se jogaram no chão. Outros correram em direções diferentes, sem saber para onde ir. Lucas tentou encontrar um caminho para ela, mas a confusão era latente. Então, em meio ao tumulto, Sara se lançou em direção ao homem com a cicatriz, a determinação estampada no rosto. "Diga a verdade. O que você sabe sobre mim?" Ele hesitou, um brilho de dor nos olhos. "Entenda, você não é quem pensa que é. Sua mãe, a mulher que achou que era sua mãe, na verdade, ela não é sua mãe biológica." O murmúrio na sala cresceu, ensurdecedor. De repente, algo mudou. A mulher de manto vermelho avançou, tirando algo de sua roupa. "Sara, ouça, isso é seu!" E antes que pudesse reagir, lançou um objeto em direção a ela. Sara apanhou um pequeno medalhão. "Isso pertence à sua verdadeira família. Olhe dentro." Ela hesitou, a pressão do mundo ao seu redor esmagando qualquer vestígio de racionalidade, mas uma onda de curiosidade a puxou. Lentamente, ela abriu o medalhão. Ao olhar para dentro, sua expressão se transformou de confusão para horror. "Não! Não pode ser!" Lucas foi puxado pelo pânico. "O que está acontecendo? O que você viu?" Ele não tinha certeza se queria saber, mas não havia como voltar agora. A multidão estava em polvorosa. Alguns olhavam assustados, outros intrigados. Sara levantou os olhos e lágrimas escorriam pelo rosto. "Essas fotos são da minha verdadeira família. Eles estão mortos e foram assassinados." A sala pareceu congelar, o ar denso cessou, e em um instante, ninguém ousou falar. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Como assim assassinados? Ele queria entender, mas a verdade parecia ter 1000 camadas. E cada vez que ele descortinava uma, avistava mais mistérios. Eles foram usados por essa fundação. Eles sabiam e entregaram minha mãe para os poderosos. Não sou uma escolhida. Sou apenas uma peça de um jogo sujo. A voz de Sara se elevou, carregada de uma dor que rasgava a alma. E nesse instante, enquanto os olhares se fixavam nela, um novo intruso entrou pela porta de trás. A figura era alta, envolta em névoa. "Acho que todos esqueceram de mim." As palavras dele cortaram a tensão. Era um homem que Lucas reconheceu. Seu pai, o magnata,
que havia desaparecido anos atrás. O impacto foi brutal. O semblante dele não refletia a mesma riqueza e poder de antes. Em vez disso, havia um ar de cansaço, como se a vida o tivesse espremido. Sara, eu preciso que você me ouça. Eu sou o que restou da sua família, e agora estamos todos em perigo. O que isso poderia significar? O que Lucas realmente sabia sobre sua vida, sua riqueza? Ele sentiu que a realidade estava se rasgando, e tudo o que acreditava ser verdade estava se esvaindo. Sara olhou para ele, e a confusão era palpável. O que fazia a ligação entre eles? E mais importante, como isso mudaria tudo daqui para frente? O espelho quebrado da verdade refletia tantas coisas. Mas então, algo estourou do fundo da sala. Um estrondo. A tensão se rompeu novamente. E no meio de tudo, enquanto gritos e pânico se espalhavam, a pergunta estava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? O homem com a cicatriz se aproximou ainda mais, seus olhos penetrantes em Sara. Você precisa entender. Sua vida é uma teia de mentiras. Sua verdadeira família. Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. O tempo parecia esmagar aquele momento. Então a mulher de manto vermelho respirou fundo, reunindo coragem. Sara, eu sei quem você é. Você não está sozinha. Isso é maior do que nós. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para ela, notando as lágrimas escorrendo pelo rosto de Sara. Sara, você precisa se afastar dele. Mas a voz dele mal chegou a ecoar no clamor crescente que preenchia o salão. Todos os convidados estavam grudados na cena. A atmosfera espessa de tensão e medo. Com um movimento brusco, o intruso girou para enfrentar a multidão. Chega de sussurros. Hoje à noite a verdade finalmente aparecerá. Ele apontou a arma para o teto e disparou. O som do tiro reverberou como um trovão, e a sala mergulhou em um caos absoluto. O estilhaçar de vidro e os gritos deixaram todos em um estado primitivo de pânico. Sara gritou, enquanto alguns se jogaram no chão. Outros correram em direções diferentes, sem saber para onde ir. Lucas tentou encontrar um caminho para ela, mas a confusão era latente. Então, em meio ao tumulto, Sara se lançou em direção ao homem com a cicatriz, a determinação estampada no rosto. Diga a verdade. O que você sabe sobre mim? Ele hesitou, um brilho de dor nos olhos. Entenda, você não é quem pensa que é. Sua mãe, a mulher que achou que era sua mãe, na verdade, ela não é sua mãe biológica. O murmúrio na sala cresceu, ensurdecedor. De repente, algo mudou. A mulher de manto vermelho começou a brilhar com uma luz estranha. O intruso, aturdido pela confusão, virou-se para ela. O que você fez? Ele gritou, como se fosse uma acusação. Era uma mudança drástica. Sara olhou para a mulher perplexa e assustada. O que aconteceu? Então, a mulher de manto vermelho deu um passo à frente e algo em sua mão reluziu. Com um movimento rápido, ela desabotoou seu manto, revelando um traje de gala refinado, mas coberto de manchas de sangue seco. O público parou em choque. Eu sou a verdadeira mãe de Sara. A revelação caiu como uma bomba, e o ar na sala ficou pesado como chumbo. Lucas ficou paralisado, o coração batendo com força. O que estava acontecendo? Como isso era possível? A mulher olhou nos olhos de Sara, lágrimas descendo pelo rosto. Fui forçada a me separar de você. Eles atiraram de mim qualquer outro caminho que eu buscasse. Sara, aturdida, recuou. Você não pode ser. Tudo isso é um sonho, certo? A incredulidade ecoou na sala, as expressões se transformando em confusão e pânico. Não, minha filha. Escute. A fundação não só destruiu sua verdadeira família, como também me caçou durante anos. Eu tenho engenharia para ajudá-la a descobrir a verdade. A mulher se adiantou, mas a figura encapuzada se virou, o olhar furioso. Você não vai escapar novamente. Pode ter certeza de que houveram consequências. No meio dos gritos e do caos, Lucas sentiu que a realidade estava se desmoronando. Agora havia duas mulheres que afirmavam ser a mãe de Sara. O que mais estava em jogo? Ele se sentiu perdido, o nó na garganta apertando cada vez mais forte.
Sara olhou para as duas, a dor e a confusão no rosto. Qual de vocês é a verdadeira? Eu não posso, não consigo. A pergunta pairou no ar, como uma flecha cravada. Então, antes que qualquer um pudesse responder, um alarme ecoou, uma sirene de emergência cortando a tensão como uma faca. Polícia! Todos no chão! Era uma ordem que reverberava pelos ares, e o caos se intensificou. O que significava aquilo? Lucas olhou ao redor, as pessoas gritando, empurrando-se umas contra as outras. Era um verdadeiro frenesi. A fundação! Gritou o intruso, parecendo perder o controle. Eles vieram nos pegar. Precisamos sair. Vamos agora! Ele começou a se mover rapidamente para a saída, enquanto a multidão se dispersava. E, enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma nova verdade surgiu com a sirene. As perguntas que ficaram na mente de Lucas se transformaram em gritos sussurrados, e no meio do tumulto, ele sabia que não apenas a vida de Sara estava em jogo, mas a sua também. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? O que mais estava enterrado sob as mentiras e segredos? O futuro deles parecia mais incerto do que nunca, deixando uma sombra densa sobre suas vidas, cheia de mistério e risco. A sirene cortou o ar como uma faca, e a sala se transformou em um caos. As pessoas gritavam, algumas se jogavam no chão, enquanto outras tentavam encontrar uma saída. Lucas estava paralisado, o coração disparando, enquanto as revelações ainda ressoavam em sua mente. Sara e a mulher de manto vermelho estavam no centro de tudo, cercadas pelo tumulto. Então, uma figura se destacou na confusão. Uma mulher, alta e envolta em uma névoa de segurança, atravessava o salão com determinação. O cabelo castanho bagunçado e os olhos aflitos contrastavam com sua postura firme. Lucas a reconheceu. Era Clara, a ex-mulher de seu pai. Clara! Ele gritou, tentando chamar sua atenção enquanto a mulher se movia rapidamente em direção a Sara. O nome ecoou no ar, mas o som se perdeu entre os gritos. Sara, você precisa me ouvir! É urgente! Clara passou por Lucas sem olhar, fixando sua atenção em Sara. O rosto de Sara estava pálido, os olhos cheios de terror, mas a mistura de determinação e confusão fazia seu coração acelerar. Clara parou na frente de Sara, a tensão visível. Eu sei que sua vida toda é uma mentira. Precisamos sair daqui, agora! Ela olhou ao redor, como se esperasse que a qualquer momento alguém aparecesse. Muita calma, Clara. O que você sabe? Sara questionou, a vulnerabilidade preenchendo sua voz. Clara hesitou, e Lucas viu uma sombra de dor cruzar seu rosto. Sua mãe, toda a verdade sobre ela, é muito mais sombria do que você imagina. A sala parecia estagnar. O que você quer dizer? Sara insistiu, sua voz trêmula, mas firme. O intruso com a cicatriz, que estava prestes a ser detido pela segurança que se aproximava, lançou um olhar furioso. Pare! Isso não é hora para jogos. Sua voz ressoou como um trovão. Mas, seguinte a isso, já não eram somente os gritos que ecoavam pelo ambiente. Eram também as sirenes. O tumulto crescia e o movimento da multidão se tornava frenético. Havia um motivo pelo qual você foi adotada. Clara prosseguiu, ignorando o intruso. O verdadeiro sobrenome dela é Almeida. Sua mãe biológica era uma das mais poderosas e influentes líderes dessa fundação. O silêncio se abateu sobre todos, e olhos arregalados se fixaram em Clara. Ela fez um pacto de sangue. E você, minha querida, é uma peça central nisso tudo. Algo bloqueou a respiração de Lucas. Ele não queria acreditar, mas as palavras de Clara começaram a fazer sentido. O quê? O que ela estava dizendo? Ele se lembrava das histórias que seu pai contava sobre a infame fundação. E a sua fortuna, Lucas, também tem ligação com isso. Você tem que fazer uma escolha agora. O intruso começava a ficar mais agitado. Cala a boca! Ele gritou, mas agora todos olhavam para Clara, como se seu poder de persuasão estivesse lentamente tomando conta da sala. Sara estava em choque. Meu Deus!
Você tá me dizendo que minha mãe era uma criminosa? Como? Como isso? As luzes começaram a piscar, e antes que qualquer um pudesse processar, um barulho ensurdecedor explodiu. Clara havia sacado algo do bolso, e em um instante um spray de fumaça começou a encher a sala. Ao mesmo tempo, a porta se abriu ainda mais, e homens uniformizados entraram, com armas em punho, dando ordens para que todos se abaixassem. A visão de um agente da polícia, a fúria nos olhos, fez a adrenalina correr nas veias de Lucas. Todos para o chão! Ele gritou, mas Clara, decidida, ainda segurava Sara pela mão, puxando-a para fora da linha de fogo. Não! Venham comigo! Clara se virou para aqueles que ainda estavam em pé. A verdade está sendo enterrada de novo. Se fugir agora, nunca saberá quem você realmente é. O intruso, olhando para os agentes, estava nervoso. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele ergueu a arma em direção aos policiais. E foi nesse momento, quando todos estavam paralisados, que algo inesperado aconteceu. O homem que Lucas pensava ser seu pai surgiu entre a fumaça. E a expressão em seu rosto não era de um magnata poderoso. Era a face de um homem desesperado. Chega! O que vocês querem não importa mais. Eu vou contar a verdade. Ele se adiantou, rompendo a barreira entre os agentes e a multidão. Sara, eu sou seu pai. O choque reverberou através da sala. Todos congelaram, como se o tempo tivesse parado. Lucas fixou os olhos em seu pai e sente um nó no estômago. Tudo o que ele acreditava saber estava se desmoronando diante dele. O que realmente estava acontecendo? A revelação ficou no ar, pairando entre esperança e desespero. E no meio daquela confusão, a pergunta ecoava: o que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido nas trevas daquele evento, revelando segredos que poderiam mudar tudo? O caos tomava conta do salão. A sirene ainda ecoava, uma melodia de desespero que cortava o ar. Lucas olhava para seu pai, o homem que ele pensou conhecer, agora sendo revelado em meio a essa fogueira de segredos. Sara parecia perdida, seus olhos vagando entre famosos e desconhecidos, entre verdades e mentiras. Pai, você realmente é meu pai? A pergunta escapuliu dos lábios de Sara antes que ela pudesse segurá-la. O homem com a cicatriz fez uma pausa. A tensão entre eles, palpável, e os murmúrios da multidão tornavam-se um zumbido distante. Sim, eu errei. Deixei você se esconder. Eu não sou o magnata que você pensa. Ele parecia mais um fugitivo do que um homem poderoso. O olhar dele estava cheio de dor. A fundação, ela abrigou todos os nossos piores segredos. Sua mãe foi obrigada a desaparecer. Mas se você realmente se importa, então por que você não me encontrou? A voz de Sara quebrava. Por que deixou tudo isso acontecer? O ambiente estava tão denso que era quase possível tocar a angústia entre eles. Porque eu temia por sua vida, Sara. Eles estão atrás de nós. O grito dele ressonou, cortando os murmúrios ao redor. Sara olhou para Clara, que mantinha um semblante decidido. O que você sabe, Clara? Ela apertou a mão da mulher. Uma conexão inegável entre elas. Um elo de compreensão no meio da tempestade. Temos que sair todos juntos. Eles não vão parar enquanto a verdade não for desenterrada. Clara sussurrou, agora fiscalizando os arredores, preocupada com os agentes que se aproximavam. As luzes piscavam, criando um efeito quase surreal, enquanto os convidados debatiam, atormentados entre a vontade de escapar e a necessidade de saber a verdade. O intruso, sem paciência, ergueu sua arma, os olhos cheios de raiva. Chega! A verdade precisa vir à tona, mas não com a polícia no nosso encalço. Mas foi nesse momento de pura tensão que a mulher de manto vermelho tomou a dianteira novamente. Você não é a única pessoa com segredos. Esse jogo de poder perdeu a controle. Aos poucos, a sala estava reunida em torno dela. Cada palavra dela parecia uma descarga elétrica que atravessava o ar. E como um estalo, as coisas começaram a se desdobrar. De repente, os policiais entraram em ação, avançando com cautela, cercando o intruso.
Coloque a arma no chão, um oficial ordenou, enquanto outros posicionavam suas armas em direção ao homem. A poeira dessa situação se acalmou por um breve momento, antes que o intruso, agindo por instinto, disparasse. A sala explodiu em um grito coletivo, misturando terror e um desejo de sobrevivência. Mas em meio ao frenesi, Sarah já havia avançado em direção a Lucas, agarrando sua mão. Precisamos ir, agora! Ele estava atordoado, mas a confiança dela o puxou. Um ímã de determinação. Juntos, eles corriam em direção à saída, seguidos por Clara e a mulher de manto vermelho. Vocês não podem escapar! O intruso gritava, mas as portas se fechavam. Lucas olhou para trás e viu o homem sendo contido, seus gritos ecoando como uma sombra aterrorizante. Ao saírem para o ar livre, a luz da lua iluminava o caos visual do evento. Sarah tomou um fôlego profundo, finalmente livre do peso das revelações que quase a afundaram. E enquanto todos respiravam aliviados, um novo mistério pairava no ar. Temos que descobrir tudo isso juntos, disse Sarah, os olhos brilhando com uma nova esperança, mas também com a sombra das incertezas que viriam. Lucas assentiu, sua mente fervilhando com perguntas sem resposta. O futuro tão nebuloso quanto a fumaça que ainda cobria o salão. E enquanto se afastavam do desastre, sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você PR.